Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos juntos esse trimestre estudando os 13 profetas menores, né? E o estudo desse domingo é sobre um livro muito conhecido. É o livro de Jonas, e eu peço por gentileza que cada professor de escola bíblica dominical quando se utilizar da revista e do próprio livro, você tem, você tem a possibilidade de enfatizar o que todos enfatizam, que é o milagre, o chamado de Jonas, o milagre do grande peixe, o fato de Jonas submeter-se à vontade do Senhor depois de muita pressão. Existe essa possibilidade, mas eu gostaria que o irmão não destacasse como ponto central da lição de domingo agora o milagre de Jonas ter sido engolido por um grande peixe, que nós vamos também discutir, mas não vai ser a ênfase, e ter sido levado para pregar o evangelho aos ninivitas, né? Então, eu não gostaria que os irmãos destacassem muito esse ponto. Ele será perfeitamente visto no devido momento da lição, mas o ponto central do livro de Jonas é absolutamente outro. Não é esse milagre. Esse milagre caracteriza, sim, é uma parte importante, mas o ponto central da lição de Jonas é outro. E você vai começar a sua lição, obviamente, depois de receber os irmãos, chegar 10 minutos antes e fazer aquele contato, aquele abraço amigo e tudo, e brincar um pouquinho com a turma. Eu preciso que você comece a lição depois de ler o texto, tem aqui a leitura bíblica em classe, depois de fazer a leitura e oração. Eu quero que você comece a lição com uma indagação para a sua turma. É em cima desta indagação, o método realmente vai ser o indutivo, que nós vamos nos utilizar, é em cima dessa indagação que você vai levar toda a sua aula. A indagação é a seguinte, anote aí, pegue a sua revista e, como introdução, você vai fazer a seguinte pergunta para o seu irmão. Tem Deus o direito de amar os meus inimigos? Será que Deus teria o direito de amar os meus inimigos? Porque você vai fazer esta indagação aos nossos amados irmãos da Escola Bíblica Dominical. Porque o livro de Jonas situa-se exatamente nesse ponto. Vai lá, obrigado. O livro de Jonas situa-se exatamente nesse ponto. Que ponto é esse? Por incrível que pareça, os chamados profetas menores, em matéria de conteúdo dos livros, eles são profundos ao extremo. A história inteira de Jonas é exatamente a história de um homem de Deus que é chamado para pregar e para anunciar um grande feito de Deus para com inimigos. Incrível isso, né? Incrível. Esse é o centro do livro de Jonas. E de onde nós tiramos isso? Vamos com muita calma. Pegue, por gentileza, a sua lição e veja que o nosso autor aqui, ele começa nos traduzindo o contexto histórico. Olha como ele diz. Salta os olhos de qualquer leitor que Jonas é da época do Império Assírio, cuja capital era Nínive,
O nome do rei ninivita, impactado com a pregação de Jonas, segundo se diz, é Hadad-Nirad III, falecido em 783. Nessa época, Jeroboão II, filho de Joás, reinava em Samaria sobre as 10 tribos do norte. Então veja que interessante que primeiro ponto, para se entender o livro de Jonas, é exatamente o fato de Jonas viver nesse contexto histórico. Como é que você vai fazer para explicar esse contexto histórico? Porque é do contexto histórico que eles compreenderão o motivo pelo qual um homem como Jonas tenta desobedecer completamente o mandado e a ordem de Deus. Em primeiro lugar, você vai abrir com a turma, para a turma entender o que aqui está acontecendo, o livro de Segundo Reis, capítulo 14. Então, abra o livro de Segundo Reis, capítulo 14. Amém? Encontrou? Dê uma pausa na gravação até encontrar Segundo Reis 14. Depois retorna. Muito bem, você já encontrou. Vamos para o versículo 23. Nós vamos ler o 23, o 24 e o 25, porque eles são esse momento histórico em que Jonas está profetizando. Olha que interessante. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Agora, esse Jeroboão aqui não é o Jeroboão primeiro, aquele que foi o general e que Deus entregou para ele 10 tribos, deixando só 2 tribos com o filho de Salomão. Esse aqui já é um Jeroboão que existiu em Israel 200 anos depois de Jeroboão I. Por isso que esse aqui é chamado de Jeroboão II. E aí o que acontece? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, o que fez pecar Israel. Então a própria Bíblia já te fala que este aqui é outro Jeroboão, mas que tal qual o primeiro foi tão pecador quanto o primeiro. Eu expliquei muito bem esses 2 personagens quando nós estudamos na Escola Bíblica Dominical, naquela Santa Ceia, agora de novembro, nós tivemos uma Santa Ceia e falamos de Amós. E eu expliquei muito bem esses 2. Relembre com a turma. E olha que interessante, versículo 25 que é importante. Também este estabeleceu os terrenos de Israel desde a entrada de Emate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Então, olha que interessante. A primeira grande referência a Jonas está aqui em 2º livro de Reis, capítulo 14. Jonas, então, viveu historicamente na mesma época em que Oséias e Amós viveram. Eles eram profetas ali do Reino do Norte. E o que acontece? Jonas era um profeta muito respeitado na sua época. Veja que Jeroboão tem um momento de estabilidade muito grande, ele volta a conquistar outros terrenos. A época de Jeroboão II foi uma época de prosperidade muito grande, e Jonas tinha profetizado que ele iria conquistar e reconquistar terrenos, que a terra seria próspera. Jonas era alguém que vinha de uma tradição de profetas muito interessante.
ele era filho de profetas, ele tinha sido criado na escola de profetas, ele era um profeta muito respeitado na época de Israel. Era um homem de Deus reconhecido por todo Israel. Tanto é que aqui a Bíblia é muito clara em estabelecer que isso aqui acontece, essa prosperidade, esse crescimento, esse retomar de todos os territórios, em razão de Jonas. Em razão de Jonas. Então, Jonas também profetizava, e Jonas via suas profecias se cumprirem, via a palavra de Deus se cumprindo ali, né? É por isso, e você tem que falar isso para a turma, é por isso que alguns grandes historiadores, eles, ao falarem de Jonas, como o historiador do comentário bíblico Bacon, que eu gosto muito para o Velho Testamento, ele dizia assim, o profeta Jonas, deixa eu achar aqui, bem rapidinho. Aqui. O profeta Jonas, sem dúvida, página 141, sem dúvida, foi uma figura histórica, residindo em Gat-Hefer, era filho de Amitai e serviu como verdadeiro profeta do Senhor no Reino do Norte durante o reinado de Jeroboão, entre 786 e 746 a.C. Foi contemporâneo de Oséias e de Amós, e era reconhecido por seus contemporâneos como um grande profeta de Deus no meio de Israel. Então Jonas era um homem muito respeitado mesmo. Eles chegam a dizer, olha aqui, tratava-se de um homem, na página 144 do comentário bíblico Bacon, tratava-se de um homem a quem Deus falava e revelava sua passagem e suas vontades. Era um homem que morava em Gat-Hefer e era reconhecido como grande profeta de Deus. Então Jonas, ele era alguém de muita tradição na área da profecia, filho de profetas, criado na escola de profetas, homem com reconhecimento perante Israel, aquelas 10 tribos, e Jonas era alguém que amava muito o seu país, amava extremamente o seu país. E foi em razão disso, desse amor grande que ele tinha por seu país, desse amor grande que ele tinha por sua terra, pelo fato de ter profetizado que Jeroboão iria reconquistar terras, e Jeroboão reconquista terras, e exatamente essas terras são terras muito férteis, que trazem muita prosperidade. Jonas tem um carinho muito grande com Israel. Jonas tem um amor muito grande com Israel. Mas nesse momento histórico também, os assírios estavam começando a crescer enquanto império mundial. E aqui é uma segunda parte muito importante para que você entenda o livro de Jonas, tá certo? Então aqui termina o primeiro vídeo de Jonas e eu te convido a ir para o segundo vídeo. Amém.